Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu ao bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sem leme forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta celebração, nós damos início à grande semana dos cristãos, a Semana Santa, a semana mais importante para os cristãos, porque é a semana de preparação para a maior solenidade dos cristãos, que é a Santa Páscoa. E na oração coleta da missa de hoje, da missa da Paixão, sim, porque o domingo é de Ramos e da Paixão, não é apenas domingo de Ramos, é domingo de Ramos e da Paixão. Por quê? Porque o evangelho que nós proclamamos lá na praça foi o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, enquanto ele é aclamado com ramos, com canto, Hosana ao filho de Davi. Mas a missa é da Paixão, porque o evangelho que nós acabamos de ouvir foi o evangelho da Paixão de nosso Senhor. E essa tradição é antiquíssima, isto é, a tradição de no domingo anterior ao domingo de Páscoa se proclamava o evangelho da Paixão. No domingo posterior se proclamava o evangelho da ressurreição. Pois bem, então, no início da missa da Paixão do Senhor, nós ouvimos a oração coleta em que a nossa mãe igreja pede para nós: Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele na sua glória. Então nós temos aqui uma missão: aprender com Jesus na sua paixão. Nós estamos celebrando a paixão de nosso Senhor, e a melhor maneira, a maneira principal, aquela condição sem a qual nada mais valerá, é que nós nos unamos à paixão de Jesus, com a nossa paixão, que nós nos unamos ao sofrimento de Jesus, com os nossos sofrimentos, para que nós vivamos a nossa paixão, os nossos sofrimentos, da mesma maneira, com os mesmos sentimentos que Jesus viveu a sua paixão e o seu sofrimento. Esta é a condição fundamental para que eu viva bem esta grande semana que hoje se inicia e possa estar preparado espiritualmente para com ele ressuscitar na Páscoa. Senão, meus santos, vai ser apenas uma celebração para inglês ver, isto é, uma celebração exterior, uma celebração inócua, sem efeito, sem efetividade em mim. Senão, a nós nos será aplicada aquela palavra: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós não podemos, meus irmãos, ofender nosso Senhor com uma participação distante, mas precisamos participar piedosamente. Então precisamos já, desde a nossa procissão,
com os ramos em que Jesus entra em Jerusalém para fazer a vontade do Pai, nós também com os nossos ramos entramos na igreja pedindo a Deus a graça de fazer a vontade do Pai, de fazer a sua vontade na nossa vida. E é por isso que nós levaremos os nossos ramos para casa. Iremos colocar junto, preferencialmente, junto a um crucifixo, junto a uma cruz, para lembrar que nós precisamos na nossa vida nos configurar a Cristo. É por isso que nós estamos ouvindo o Evangelho da Paixão e as leituras da Missa da Paixão, para que nós tenhamos a mesma atitude de Jesus. E eu gostaria de hoje salientar duas: obediência e sofrimento. Jesus que nos ensina a obedecer e a sofrer. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu gostaria que você ouvisse todas as palavras que serão ditas a partir de agora, tendo como luz, como chave interpretativa, esta frase de nosso Senhor: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pois bem, nos versículos 4 e 5 da primeira leitura de hoje, que é o terceiro cântico do servo sofredor, nós iremos, a partir de hoje, nós iremos ouvir todos os 4 cânticos do servo sofredor. Na segunda-feira, nós ouviremos o primeiro cântico do servo sofredor. Na terça-feira, os cânticos do servo sofredor são trechos do livro do profeta Isaías. Então, na segunda-feira, o primeiro cântico. Na terça-feira, o segundo cântico do servo sofredor. Na quarta-feira, o terceiro cântico do servo sofredor, que é este da missa de hoje. E na sexta-feira santa, o último, o quarto cântico do servo sofredor. Aquele servo misterioso, que era a figura de Cristo, mas que deve nos iluminar também, para que nós, imitando este servo sofredor, nós imitemos o próprio Cristo na nossa vida. Pois bem, então este cântico do servo sofredor traz Isaías capítulo 50, versículo 4 e seguintes: ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido. É o servo dizendo que Deus o desperta a cada dia e o excita o ouvido, para que ele preste atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, eu não lhe resisti, nem voltei atrás. Então este servo sofredor, ele era obediente. Ele tinha os ouvidos atentos ao seu Senhor, como o discípulo tem os ouvidos atentos ao seu mestre. E ele ouvia e praticava, ele não resistia. Diz aqui que ele não lhe resisti, nem voltei atrás. Jesus, meus irmãos, vive profundamente aquilo que foi cantado e contado a respeito do servo sofredor. Jesus realiza plenamente. Ele não resistiu à vontade do Pai. Ele não voltou atrás. Muito pelo contrário. Ele ofereceu as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Isto é, ele aceitou obedecer a Deus, mesmo sabendo que a obediência a Deus lhe custaria o sofrimento. Meus irmãos, Jesus isso viveu, isso nós precisamos viver. Se Jesus não resistiu à vontade do Pai, aceitou em tudo a vontade do Pai, mesmo quando ela se lhe apresentou incompreensível, sim, a vontade do Pai se apresentou a Jesus não muito clara, não muito compreensível, ao ponto de ele, na sua humanidade, ele rezar
e pedir que Deus lhe afastasse aquele cálice, que Deus lhe afastasse aquele sofrimento. Todavia, se esta for a tua vontade, faça-se. Percebe aqui, meus irmãos, o Filho de Deus, ele é um discípulo obediente. Nós cantamos por ocasião do Evangelho: salve o Cristo obediente. Salve o Cristo obediente. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que é que Jesus, então, meus santos, quer nos ensinar a todos nós? Que nós precisamos também ser obedientes, que nós precisamos também ouvir a Deus como o discípulo ouve o seu mestre, que nós não devemos resistir à voz de Deus, nem dar um passo atrás, nem nos afastar da sua vontade. A segunda leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Filipenses, diz que Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo. Isto é, ele se fez servo. Ele que é Deus, ele não é um espírito iluminado, um espírito de luz, um avatar, uma Maitreya, nada disso. Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus como o Pai e o Espírito Santo. Mas não obstante, sendo Deus, ele não se apegou a isso, mas ele se esvaziou, assumindo a condição de escravo, se fez homem, tornando-se igual aos homens, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo foi obediente, aceitando a morte e morte de cruz, porque esta foi a vontade do Pai. E repito, no início, não estava tão claro assim, de modo que ele até rezou: Pai. E diz aqui o Evangelho de São Marcos, que ele repete esta prece por 3 vezes. Vocês podem pegar o Evangelho, depois o Evangelho da Paixão, lá nos versículos 36 até o versículo 45, nós iremos encontrar Jesus que reza por 3 vezes. Diz aqui que ele começou a ficar triste e angustiado. A palavra angústia, etimologicamente, ela significa algo apertado. Então ele sentiu aquele aperto no peito, que até sufoca e dificulta a respiração. Então ele começou a ficar com medo, angustiado, e vai dizer São Lucas no seu Evangelho, ao ponto de suar sangue. Imagine aqui o sofrimento de nosso Senhor. Mas, então por 3 vezes ele reza: Pai, afasta de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. E ele então, meus irmãos, abraça a vontade de Deus. Ora, meus santos, se o nosso Mestre e Senhor isso fez, por que nós teremos a pretensão de julgar a vontade de Deus, de julgar a lei de Deus? Quantas vezes eu tenho insistido isso aqui, porque infelizmente nós sabemos que esta é a atitude espiritual de muitos cristãos católicos, isto é, eles acham que podem escolher o que vão obedecer. Quem és tu para julgar a lei de Deus? Ah, mas isso não entra na minha cabeça. Converta-se. Converta-se e diga: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É um ato de humildade, meus santos. Isto é, quando nós reconhecemos Jesus como o nosso Deus, nós, ao mesmo tempo, nós estamos reconhecendo que Ele sabe o que é o melhor para nós, e de que a sua vontade, a sua lei, que ultrapassa o nosso entendimento, a sua vontade é sempre boa,
mesmo que nós não compreendamos os seus desígnios para a nossa vida. Então nós humildemente dizemos: Senhor, eu não te compreendo, mas eu aceito a tua vontade e quero vivê-la. Senhor, eu não te compreendo, mas eu abraço a tua vontade, por mais que ela me custe, porque foi assim que Jesus fez. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos ser verdadeiros discípulos de nosso Senhor. E aí, meus irmãos, toda revolta, toda rebeldia contra Deus cairão por terra. Por quê? Porque nós iremos sempre ter a certeza de que, mesmo que nós não compreendamos a vontade de Deus, os desígnios de Deus para a nossa vida, e nós veremos, por exemplo, Deus dizendo no Antigo Testamento: estão os meus pensamentos tão acima dos vossos, como o céu está acima da terra. E a loucura de Deus é mais sábia, vai dizer São Paulo, do que a sabedoria dos homens. Então nós, humildemente, nos colocamos no nosso lugar, com a nossa inteligência curtinha, com a nossa sabedoria apertada, e dizemos: Senhor, só Tu és Deus. Se esta é a Tua vontade, faça-se. E você faz isso porque você tem os mesmos sentimentos de Cristo no seu coração. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. São Paulo diz isso para nós: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. E a obediência amorosa é um desses sentimentos, é uma dessas atitudes. Expurguemos, enxotemos, exorcizemos de dentro de nós todo espírito de rebeldia, de rebelião, de desobediência, e peçamos a Deus que nos conceda a sua graça, para que nós abracemos a sua vontade, e a sua vontade toda, a sua vontade completa, porque se nós escolhemos o que vamos obedecer, no fundo nós obedecemos a nós mesmos, não é verdade? Se eu escolho o que mais me aprouver, o que se adequa à minha cabeça, quem é que no fundo é o meu Deus? Eu. Porque eu é que digo o que é bom e o que é mal, o que a mim se adequa e o que a mim não se adequa. Mas quando eu me esvazio de mim mesmo e faço a vontade de Deus, mesmo quando ela me ultrapassa tanto que eu não consigo alcançar toda a sua luz, eu estou obedecendo a um outro, como Jesus Cristo obedeceu ao Pai. Ele disse, e nós podemos dizer: meu Deus, Pai, afasta de mim este cálice. Meu Deus, não permita que isto aconteça. Meu Deus, concede-me esta graça. Meu Deus, faz com que isto que eu estou pedindo se realize. Nós podemos isso pedir, isso rezar, mas no fim de tudo nós devemos dizer: mas meu Deus, o Senhor sabe o que é o melhor para mim, que seja feita a vossa vontade, na terra, na minha vida, como ela é feita no céu. E aí você abraça a vontade de Deus, e isso é libertador. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E é isso, meus santos, que nós queremos aprender. É isso também que nós queremos aprender. Porque senão, como é que nós estamos celebrando a paixão de nosso Senhor, mas nós não queremos repetir em nós aquilo que Jesus Cristo viveu na sua paixão? Então será uma celebração meramente exterior. Não será uma celebração em que eu vivo plenamente, profundamente aquilo que Jesus Cristo viveu na minha vida. Pois bem, este é o primeiro ensinamento. Este é o primeiro ensinamento, isto é, aprender a como Jesus, a maneira de Jesus obedecer. Mas
meus irmãos, nós temos um outro ensinamento para colocar em prática também na nossa vida, que é aprender a sofrer como Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para a paixão, quando nós contemplamos a paixão de nosso Senhor, nós vemos o quê? Nós vemos primeiramente um crime horroroso, isto é, o amor se fez carne e nós o matamos. Deus se fez homem, o Filho de Deus veio para morar conosco, para nos salvar, e como é que nós retribuímos? Matando-lhe. Foi isso o que nós fizemos, foi isso o que os nossos pecados fizeram a nosso Senhor. Pois bem, mas nós temos que dar um passo além. Jesus Cristo, Ele vive toda essa maldade, isto é, na cruz pesam todos os pecados, todos os horrores, mas Jesus não vive simplesmente como um crime, como uma desgraça, mas Ele vive isso como uma expressão de amor a Deus. Ele assume aquela maldade, aquele pecado cometido por Adão. Ele assume, isto é, na sua cruz pesava o pecado de Caim, que matou Abel. Na sua cruz pesava a maldade de Anás e Caifás. Na sua cruz pesava o pecado, a inveja dos fariseus e dos saduceus. Nós ouvimos que Jesus foi entregue por inveja. Na sua cruz pesava a maldade, a crueldade, a violência dos soldados romanos e dos soldados do templo. Mas também na sua cruz pesava a covardia, o abandono e a traição da igreja, dos seus discípulos, de Pedro, de Judas e de todos os outros que fugiram e o abandonaram sozinho. E Jesus vive tudo isso, como toma sobre si tudo isso para redimir toda essa maldade como amor. Isto é, Jesus, Ele assume esses pecados dos homens, Ele carrega sobre si os pecados dos homens para pagar com um amor maior do que todas as maldades cometidas pelos homens. E isso Ele consegue porque Ele é Deus. E tudo que Jesus Cristo faz é infinitamente maior e mais meritório do que toda a maldade humana. Então toda essa maldade, se vocês pensarem em todos os pecados que já foram cometidos, que estão sendo cometidos e que serão ainda cometidos, o amor de nosso Senhor é um remédio para tudo isso. Por quê? Porque Ele é Deus. Não só porque Ele é Deus, mas porque Ele é homem, Ele é o Deus feito homem, e no seu coração humano, Ele nos justificou, porque Ele deu ao Pai aquilo que o Pai merecia, um amor obediente, como remédio a todo pecado, que no fundo é de desobediência. Então, Jesus Cristo, Ele conseguiu satisfazer, Ele conseguiu suprir, porque um coração humano amou a Deus, obedeceu a Deus, se submeteu a Deus de uma maneira perfeitíssima, e isso é salvífico para nós. Aquilo que Jesus Cristo deu ao Pai era justo, aquilo que Jesus Cristo deu a nós é misericórdia. Ao Pai Ele amou como o Pai deveria ser amado, isso foi justiça. A nós Ele amou como nós não merecíamos ser amados, e isso foi misericórdia. E é isso também o que nós celebramos na paixão de nosso Senhor. Quando nós entramos então para celebrar a paixão,
quando nós contemplamos, mesmo que velado, o crucifixo, nós estamos ali contemplando este ato de amor misericordioso e satisfatório de Deus. Isto é, que Ele nos amou com misericórdia e Ele deu a Deus aquilo que lhe era devido. Mas tem um terceiro ponto, que é este que eu gostaria de salientar brevemente. É que Jesus, Ele viveu profundamente na sua paixão, Ele viveu profundamente as nossas misérias. Ele se fez homem. Logo, meus irmãos, Ele quis livremente sofrer as nossas angústias, as nossas necessidades, os nossos medos, as nossas limitações, as nossas fraquezas, para viver tudo aquilo de uma maneira perfeitíssima. Enquanto nós, quando sofremos, fazemos como Pedro, negamos Jesus, ou fazemos como Judas, traímos Jesus. Enquanto nós, quando sofremos, fazemos como os discípulos que fogem, ou como Pedro que segue de longe, sem querer se comprometer. Enquanto nós, quando a vontade de Deus se manifesta muito exigente, nós caímos numa frieza, quase que numa indiferença a Deus. Jesus Cristo viveu o sofrimento de uma maneira perfeitíssima. E Ele viveu o sofrimento de uma maneira como ninguém viveu. Porque Ele assumiu sobre si o sofrimento da humanidade inteira. E Ele livremente quis viver o sofrimento mais profundo, ao ponto de experimentar os maiores desesperos. Nós, não sei se vocês já perceberam isso. Quando a gente lê a história de um santo, por exemplo, quando a gente lê a história das santas Perpétua e Felicidade. Perpétua estava grávida, Felicidade era sua serva, e as duas foram presas porque eram cristãs. E estavam lá no calabouço, e Perpétua começou a dar à luz. Chegou a sua hora, ela tinha pedido a Deus a graça de dar à luz logo, para que ela pudesse ser lançada às feras, mas que o seu filho nascesse. Então ela começou a dar à luz, e ela gritava, como normalmente toda mulher, num parto normal, grita de dor. E os guardas passavam e diziam: está gritando agora, quero ver quando for lançada às feras. E ela responde: quando eu for lançada às feras, o Senhor estará comigo e me sustentará. E de fato, ela gritou na hora do parto, porque faz parte. Com dor darás à luz. Mas quando ela foi lançada às feras, ela foi lançada às feras e se portou com magnanimidade, com grandeza. Você vê a história do menino São José Luiz Sanches del Rio, um menino que foi torturado e que enquanto era torturado gritava: viva Cristo Rei. Você vai ver Santa Inês, uma mocinha que diz que tinha os braços tão finos que nem as argolas que a prendiam conseguiam de fato prendê-la, porque ela conseguia tirar a mão, de tão pequenininha que era a sua mão. Mas ela se entregou à morte com grandeza, com decisão, com valentia. E você olha para Jesus e Ele está chorando, Ele está suando sangue. Você se pergunta: mas como? Como é que eles sofreram de uma maneira tão valente, e Jesus sofreu de uma maneira tão desconcertante? Porque Jesus assumiu toda a fraqueza para que nós pudéssemos sofrer com valentia. Jesus assumiu toda a nossa miséria e pobreza. Ele se esvaziou de tal maneira para que nós não estejamos vazios nos nossos sofrimentos. Então Jesus sofreu de uma maneira única. Jesus sofreu como ninguém sofre. Jesus sofreu como se fosse
um abandonado. Embora ele sempre estivesse com Deus, e Deus sempre estivesse com ele, mas ele assumiu aquilo que psicologicamente nós somos tentados a sucumbir: a angústia, ao vazio total e completo de Deus, ao ponto de ele livremente assumir este sentimento e na cruz dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Isto é, ele assume todo o sofrimento mais profundo de toda a humanidade, de modo que aquilo que Santas Perpétua e Felicidade sofreram não se equipara ao que Jesus sofreu. Elas sofreram amparadas por Deus, elas sofreram sustentadas por Deus. Aquilo que Santa Águeda, que Santa Inês, que São José Luiz Sanches del Rio e tantos outros mártires sofreram, aquilo que eles sofreram profundamente sustentados. Santo Inácio de Antioquia, caminhando para o martírio, diz: eu tenho uma voz dentro de mim, como um rio, que borbulha e diz: vem para o Pai. Então ele era profundamente sustentado por Deus, mas Jesus se esvaziou-se até mesmo deste auxílio da graça, para que com o seu esvaziamento ele nos sustentasse, com o seu esvaziamento ele nos preenchesse. É isso, meus santos, o que nós contemplamos, este tão grande amor de nosso Senhor. E mesmo no profundo vazio, na profunda escuridão, na aparente, mas sentida e experimentada ausência de Deus, ele vai dizer também: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Na escuridão, quando ele não sentia absolutamente mais nada da presença de Deus, ele vai dizer na certeza: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com isso, meus irmãos, ele nos ensina a sofrer com confiança, a sofrer com esperança, e nos convida a unir o nosso sofrimento ao dele. E aí o nosso sofrimento ganha um valor infinito, quando nós, com as nossas lágrimas, e aí que cada um aqui pense nos seus problemas, com as suas lágrimas, os seus problemas, as suas frustrações. Quem é aqui? Quem é aqui, misericórdia? Quem aqui pode dizer que todos os seus sonhos foram realizados? Sempre existe algo que ficou apenas na expectativa, que não se realizou. Quem aqui pode dizer que nunca experimentou frustração? Quem aqui pode dizer que não tem uma cruz que deve carregá-la a cada dia? Quem aqui não pode dizer que está sofrendo com algo, ou na sua carne, ou na carne de uma pessoa querida? Um sofrimento, uma desilusão, um sofrimento moral, um sofrimento físico, uma desilusão amorosa, uma tragédia na família. Todos nós temos algo semelhante, e nós podemos e devemos unir isso ao sofrimento de Cristo na cruz, para que isso ganhe um valor infinito, um valor espiritual, e para que, sofrendo com Cristo, o nosso sofrimento seja também redentor. Para que, sofrendo com Cristo, nós digamos também: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E para que, sofrendo com Cristo, nós nunca nos revoltemos quando não compreendermos os desígnios de Deus, mas como um Cristo, nós digamos também: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé.